Olá, bem-vindo ao canal Reconciliação. Nosso canal está baseado em 2 Coríntios 5, de 17 a 21, onde tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, ali na cruz. Nessa oportunidade eu quero falar sobre 3 coisas que Deus deu ao homem que diferencia-o de todos os outros seres criados. Deus deu ao homem a mente, o coração e o dom da palavra. A mente não é o cérebro. O cérebro é o nosso órgão, a massa cinzenta da nossa cabeça, que é como uma estação de comutação que processam informações as mais variadas. Nossa mente, ela é invisível. É onde estão as nossas faculdades mentais, o nosso entendimento, a nossa memória, a visualização, etc. Voltaremos nesse assunto ainda uma outra ocasião. O coração que Deus nos deu é o nosso espírito. Também não é o órgão do nosso coração que bombeia o sangue para todo o resto do nosso corpo, mas o coração do homem é o espírito, é o seu eu interior, é onde está a nossa consciência, a nossa intuição, a nossa percepção. Também voltaremos a isso numa outra oportunidade, mas a terceira dádiva que Deus deu ao homem é o dom da fala. A língua, a linguagem, a palavra. É uma das capacidades mais assombrosas e intrinsecamente humana. Ela está no nosso corpo. A palavra está na nossa língua, na nossa boca. Nós não damos conta desta maravilhosa capacidade porque ela se desenvolve naturalmente na nossa vida. De uma forma natural, as crianças ouvem os sons e elas começam a interpretar e passam a falar. Mas é um fenômeno extremamente complexo e simultaneamente perfeito. É maravilhoso. Através da pronúncia, a nossa boca, a nossa língua produz sons, ondas sonoras que chegam aos ouvidos de outros, está chegando aos seus ouvidos agora, a minha voz, e transfere os pensamentos e os sentimentos, os segredos do nosso coração, do nosso íntimo. Não posso aqui gastar muito tempo com isso, porque realmente é complexo se a gente for estudar a linguística na sua concepção do termo. Mas quero apenas trazer isso para introduzir o assunto de hoje, que está baseado em Tiago, no capítulo 1, quando ele diz assim, que Deus chama a sua palavra da lei perfeita da liberdade. A palavra de Deus é a lei perfeita da liberdade. Nós vemos que, primeiramente, Deus criou todas as coisas por sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. E a Bíblia diz também que Deus sustenta todas as coisas no universo pelo poder da sua palavra. Então, a palavra, além de ser esse fenômeno extraordinário que todos nós possuímos para comunicação, ela é mais do que isso, do que para a comunicação. Ela é para ser usada pelo homem para criar e para dominar e para dar direção. Quando na Bíblia, através de Tiago, Deus fala que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade
e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado nos seus feitos. Então preste atenção. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? A palavra. A palavra de Deus é uma lei perfeita para a liberdade. Nós vamos seguir um pouco mais no estudo e vamos ver isso. É admirável ver na vida de Jesus que, como um ser humano, ele se fez carne e habitou entre nós. Ali aprendeu a linguagem naturalmente com seus pais, seus parentes, e se desenvolveu como todo ser humano. Mas é extremamente importante verificarmos que nos evangelhos Jesus disse muitíssimas vezes que as palavras que ele falava não eram suas propriamente. Ele diz, mas eu falo como eu ouço do meu Pai. Assim como o Pai me ensina, eu falo. À medida que o Pai me dá a voz, eu ajo de acordo com essa voz. Então ele falou inúmeras vezes isso, que ele não falava dele mesmo, mas ele falava conforme o Pai lhe ensinava. Ele dizia, o Pai que mora em mim é que faz as obras. Eu falo só o que lhe agrada. Então nós temos os resultados extraordinários na vida de Jesus, porque ele se pautou, ele dirigiu a sua vida, o seu ministério, dentro deste parâmetro, falando somente o que ele ouvia o Pai falar. É interessante que em Marcos capítulo 11, quando Jesus foi a Jerusalém, por ocasião daquela que ele amaldiçoou a figueira, diz que ele esteve no templo durante todo aquele dia, e lá estavam os cambistas vendendo e comprando, negociando, e todas aquelas coisas que os judeus faziam como costume, como atos religiosos dentro do templo. E ele não falou nada. Mas no dia seguinte, ele voltou ao templo e viu os cambistas fazendo as mesmas coisas, e ele tomou a palavra de Deus, ele ouviu de Deus e fez um chicote e expulsou os vendedores do templo. Então aqui nós vemos que o que ele fez foi porque ele ouviu Deus, e ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Bem, mas então tudo que Jesus realizou e fez, ele fez porque ele ouvia do Pai, e o Pai que morava nele fazia as obras através dele. Mas aí ele chama os seus discípulos, não é? Que são os seus seguidores, os seus imitadores, e ele transfere isso para eles. Ele diz assim, se vocês creem em mim, vocês também farão as obras que eu faço, e farão maiores, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que pedires em meu nome eu farei. Jesus, ao delegar autoridade aos seus discípulos, ele o fez na mesma base que o Pai fizera com ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus disse, as minhas palavras não são minhas, mas são do Pai que me enviou. E ele diz, as minhas palavras são espírito e são vida. E era isso que ele estava passando para os discípulos, e os discípulos entenderam muito bem. Nós podemos ver fraqueza ainda na vida dos discípulos durante o ministério de Jesus, onde eles têm ambições erradas, eles querem saber quem vai sentar a um lado
direito ou esquerdo do seu trono. Há certas contendas entre eles, e eles também não creram em todas as palavras de Jesus. Judas traiu, Pedro o negou, todos na hora da crucificação os abandonaram, e Jesus, passo a passo, foi atrás de cada um, convidando, chamando, porque Jesus confiava neles. E Jesus estava dando a eles exatamente a mesma responsabilidade, exceto a da morte na cruz, que ele fez o sacrifício, e o sacrifício de Jesus era único e suficiente para todos, mas a obra da evangelização, a obra do reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus, Jesus foi bem claro com os discípulos, dizendo assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, Judéia e até os confins do mundo. E tudo o que vocês ouviram, vocês vão ensinar a todas as nações. E foi exatamente isso que aconteceu logo após o Pentecoste. Então nós vemos Pedro, após ser cheio do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele pregou uma mensagem, e o resultado daquelas palavras foram que 3.000 pessoas receberam a Jesus e se uniram à igreja. E nos dias imediatos ele curou um homem aleijado que estava à porta do Templo Formosa, em nome do Senhor Jesus. Então era os discípulos fazendo exatamente as mesmas obras que Jesus tinha feito, de pregar e de curar, de restaurar as pessoas, de trazer a vontade de Deus, trazer o reino de Deus na terra. Isso não mudou, isso ainda é para hoje. Esse dom maravilhoso da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que nós temos, que é o dom da palavra, essa dádiva de podermos falar, nós devemos valorizá-la e entender no seu propósito original. Quando Deus criou o homem e deu autoridade sobre ele, sobre todas as obras das suas mãos, dizendo: dominai, sujeitai, tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, todos os animais do campo, as bestas e todo o réptil que rasteja pela terra, vocês têm domínio sobre. Deus pretendia que o homem exercesse o domínio através da palavra. A palavra seria de máxima autoridade para controlar e dominar todas as coisas. Mas o homem perdeu isso. Mas Jesus está nos reconciliando com Deus e nos trazendo naquele nível em que Adão caiu, para exatamente fazermos as mesmas coisas. O mesmo caminho que foi pautado por Jesus deve ser pautado por nós. Em Efésios capítulo 5, a palavra diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Bem, nós teríamos que ter muito tempo para discorrer sobre isso. Como filhos de Deus, sermos imitadores de Deus, fazer as obras que Deus fez. Deus criou tudo através da palavra. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia está cheia de palavras de Deus que se cumpriram, e a palavra nunca voltou vazia e nunca voltará vazia. É isso que diz em Isaías, quando ele diz assim como a chuva e a neve desce dos céus e rega a terra e a faz brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então nós temos diante de nós o início de um estudo que eu quero levar em frente, que é este sobre o dom da palavra, a responsabilidade que Deus nos dá, o privilégio que Deus nos dá
de nortear as nossas vidas por palavras. Que Deus nos abençoe.